aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, professora de Geografia do curso Essência. Vamos começar a aula número 2, questão agrária. Se a gente fala de questão agrária, a gente tem que entender a estrutura fundiária de algum lugar, do Brasil no caso. Concentração fundiária é o que assola o nosso país. Então, a concentração de latifúndios. Se eu tenho grandes propriedades, elas existem por uma justificativa histórica. Essa justificativa histórica ela é baseada por alguns processos. Primeiro, as capitanias hereditárias. Lá, muito tempo atrás, as capitanias foram doadas pelo rei de Portugal, Dom João III. Dom João doa, olha só, está doando terra para nobres portugueses. Esses nobres precisavam administrar essas regiões. Depois de muitos e muitos anos, estou falando de séculos, temos a Lei de Terras. A Lei de Terras de 1850 passa a vigorar a compra e venda das terras no Brasil. Então eu não posso mais doar terras, eu preciso comprar. Quem vai ter dinheiro para comprar? Quem já tem terra. Além disso, se eu vou comprar as terras e outras pessoas vão querer comprar, mas não vão conseguir, começa então a grilagem. As pessoas vão querer comprar as terras, certo? Nem todas têm o dinheiro disponível para isso. Começa então as fraudes. A grilagem é a fraude. Eu pego um papel e transformo em uma escritura. Como assim? Ele precisa parecer antigo. Para isso, eu coloco esse papel dentro de uma gaveta com um grilo. E o grilo vai transformar esse papel num tom amarelado. Por isso, é a grilagem. Ele vai parecer autêntico, original. Então, são terras adquiridas de forma ilegal. Agora vamos dar uma olhada no gráfico que mostra a concentração fundiária no Brasil. A concentração fundiária aparece pois somente 2% dos imóveis do Brasil, das propriedades, ocupam 47% da área do Brasil. Então os latifúndios estão dominando a estrutura fundiária brasileira. Para vocês terem uma ideia, vamos colocar agora as pequenas propriedades. 90% são pequenas propriedades, 90% dos imóveis são pequenas propriedades. E eles ocupam somente 29% da área. Então existe uma discrepância muito grande. 2% dos imóveis, 47% do tamanho da área fundiária brasileira. Já 90% de pequenos imóveis vão ocupar somente 29% da área. Aí já dá para perceber que nós temos uma grande concentração. Essa concentração fundiária vai ser muito difícil de ser revertida, afinal, é um processo histórico. Já faz muitos anos que nós passamos por essa concentração. Agora vamos dar uma olhada no que isso vem trazendo para a nossa sociedade. Essa concentração fundiária trouxe para o Brasil movimento social para mudar, reverter essa situação. O principal é o MST, então o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ele tem sim atuado há muitos anos no Brasil e vem com força tentando mudar. Porém, esse passo é muito lento. Por quê? A nossa Constituição de 88 começou um processo de reforma agrária. Começou. Então as terras improdutivas precisam ser destinadas à reforma agrária. Mas o difícil é provar que essas terras são improdutivas. Por isso a concentração fundiária continua no Brasil. Além disso, nós temos as novas ruralidades no campo. A nova ruralidade ela está ligada diretamente a uma nova função da área rural. Por quê? A nova ruralidade está ligada ao agronegócio. Então, a mecanização do campo, a novas tecnologias, a ciência dentro do campo. Isso quer dizer que eu tenho uma necessidade na cidade que é absorvida no campo. Então o campo está mais moderno para atender às necessidades da cidade, uma dependência entre os dois. Vamos dar uma olhada agora na questão do Enem e analisar
como o tema questão agrária aparece nas provas. A questão é do Enem de 2016. Enunciado. Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. Exigir o mesmo de uma música feita hoje, no interior conectado, globalizado e rico como temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete o seu próprio tempo. Vamos analisar então um pequeno trecho, um textinho, e vamos entender como ele vai cobrar no enunciado. A questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. A. Ressalta o crescimento do sistema de produção extensiva. B. Expansão de atividades das novas ruralidades. C. Persistência de relações de trabalho compulsório. D. Contenção de política de subsídios agrícolas. Ou E. Fortalecimento do modelo de organização cooperativa. Pessoal, a única alternativa que liga esse aspecto socioeconômico ao atual campo brasileiro é a B. A expansão de atividades das novas ruralidades. Como que eu percebi essa resposta no pequeno texto acima? Quando o músico Renato Teixeira observa que não há diferença na música, e sim no campo. Então ele mostra que o que mudou é o campo e não o caipira. A música continua a mesma. Ele vai cantar o que ele está vivenciando. Se ele não vivencia mais a solidão, o distanciamento, não vai ser isso que ele vai cantar. Então mostra que existem novas ruralidades. E essa foi a aula de questão agrária. Não deixem de fazer os exercícios, estudem bastante em casa e agora vamos para a próxima aula, hidrografia.